Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Maluco, o podcast do Instituto Anata, o seu podcast de psicoterapia e psicologia. Hoje, o nosso tema é sobre estresse. Quem não está passando por estresse nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil, né? Mas antes de começar com o nosso assunto, deixa eu cumprimentar meus amigos e a nossa convidada especial. E aí, Julie, como é que você está? Olá, Pedro. E aí, Thaís? Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Samara? Tudo certo. E aí, Rafael? O Rafael está com... Olá, Pedro! Isso aí. Né? E hoje a gente tem o prazer de receber, né, também uma amiga nossa. Eu acho que essa primeira temporada nós estamos recebendo pessoas que nos ajudaram, né, na nossa caminhada profissional, que é a Fernanda Martins Pereira, que ela é professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, coordenadora da pós-graduação em Psicologia Médica do Hospital Perdeneste, também da UERJ, coordenadora da equipe de Psicologia do Projeto de Extensão Universitária Atendimento Multidisciplinar de Pacientes com Dor Crônica, acompanhado no Centro Multidisciplinar de Dor da UERJ, mestre em Ciências pela Fiocruz, doutora em Psicologia pela UFRJ, terapeuta cognitiva certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e especialista em Psicologia Hospitalar pelo CFP. Seja muito bem-vinda, Fernanda, ao nosso podcast. Muito obrigada, Pedro. Você está falando aí o currículo, né? Eu já pensei assim, meu Deus, quantas situações de estresse eu já passei ao longo da trajetória, né? E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Vocês são muito queridos, né? Todos vocês. E mais do que queridos, vocês são muito competentes na área. Cada um na sua especialidade, e é muito bom ver que vocês estão com essa iniciativa de levar a psicologia, né, o conhecimento psicológico para o grande público, né, para a gente poder sair dos bancos da universidade, aquela coisa toda acadêmica, e a gente aplicar a psicologia do nosso dia a dia, que eu acho que é um dos papéis importantíssimos que nós psicólogos temos. Então, parabéns pela iniciativa, vida longa, não só o podcast, como principalmente o Instituto Anata, que está vindo aí com força total. Que bom, Fernanda. Eu estava lendo o seu currículo e falei, acho que eu vou chamar ela para ser coordenadora nossa também. Porque... coordenadora de tantas coisas ali. Com prazer. Coordena a gente. Pode ser coordenadora de eventos sociais também. Agora sim. Essa é boa. Né? Fernanda, vamos lá então, vamos começar já a ir desmistificando as coisas e mastigando as coisas para o pessoal. Queria te perguntar assim, bem simples, o que é o estresse? Se existe estresse bom ou ruim? O que você tem para falar para a gente? Isso. Então, né, essa palavra aí que a gente, como o Pedro falou, né, várias situações de estresse que a gente vem passando, né, principalmente 2020 para cá, essa questão da pandemia, mas, na verdade, a gente já incorpora essa palavra estresse há muito tempo, né? A gente sempre fala assim, eu estou estressado, ai, que estresse, ai, estou no limite do meu estresse, para de me estressar. A gente usa muito, né, essa palavrinha no nosso dia a dia. E, geralmente, significando algo que não está bom, algo que está excessivo. Mas a gente precisa compreender que o estresse, na verdade, ele é uma reação natural do nosso organismo de defesa. E essa reação, ela acontece quando a gente interpreta, quando a gente avalia que, de alguma forma, a gente está numa situação de perigo. A gente tem essa reação de estresse há muitos e muitos anos, ela foi super importante para a gente sobreviver, e a gente sempre dá o exemplo do homem lá das cavernas, né? A gente pensar lá no homem das cavernas, período paleolítico, lá que a gente aprendeu no colégio, na história, né? Quando tinha o homem das cavernas, ele precisava, né, com todo serviço, sobreviver lá na floresta, ele precisava caçar, ele precisava até coletar. E aí ele precisava estar muito atento aos estímulos perigosos, né, que poderiam ameaçar a sua sobrevivência. Então, vocês imaginem só, né? Vamos imaginar a cena que está lá o homem das cavernas, ele foi caçar.
Ele está lá na floresta e tal, aí de repente ele escuta um barulho, né? Um barulho na mata. Se o homem das cavernas ficasse lá de boaça, tranquilo, né? Um ruído, estou tranquilo aqui e tal. Se ele ficasse assim, ele correria o risco de morrer. Se fosse um predador, né? Se fosse um outro bicho, poderia atacá-lo, ele poderia morrer. Então, mas o que acontece? Quando ele escutava lá o ruído, muito provavelmente ele acionava uma série de reações físicas, né, no corpo dele. Que reações são essas? Aumento de batimento cardíaco, né, assim, a sudorese aumentada, né, assim, que é o excesso de suor. Ele ficava mais atento, a pupila ela se modificava também para poder rastrear o perigo mais próximo, uma série de reações que preparavam ele para uma reação que a gente chama de luta ou fuga. Ou seja, o corpo dele se preparava para ou ele lutar contra o bicho, contra o predador, ou para ele dar no pé. Então, essa reação foi muito importante para ele sobreviver e para a gente também. É uma reação que vem acompanhando a gente na nossa linha evolutiva, né? Só que antes a gente tinha o bicho, o predador lá da floresta, que a gente tinha que correr ou lutar. Agora a gente tem outros estressores, como a gente começou esse podcast aqui falando. A gente tem pandemia, desemprego, tem sogra, quando a sogra não é legal. Provas. Uma série de situações, né? Provas, exames, situações que continuam colocando a gente numa situação de estresse. Então, olha só, os estressores modificaram, mas a nossa reação física e psicológica continua a mesma. E que bom que ela continua com a gente, porque senão a gente poderia hoje estar morto e a nossa espécie ser toda extinta, né? Então, a gente precisa entender isso. O estresse, né, em si, ele é uma reação de defesa. A gente fica lutando, eu não quero ficar estressado, né? Eu não quero, mas se você não ficar um pouquinho de estresse, você não consegue fazer boa parte das coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. E, Júlia, respondendo a sua pergunta também, né, se o estresse é bom ou ruim, existe realmente, né, uma diferença que a gente chama, que a gente define, que existe o estresse bom, que a gente chama de eustresse, e o estresse ruim, que a gente chama de distresse. Existe realmente essa classificação. O que seria um estresse bom, né? Um estresse bom são pequenas doses de estresse. É aquele estresse em que a gente, por exemplo, como o Rafael falou, a gente está numa situação de prova e a gente fala assim, caramba, eu preciso estudar porque a prova é daqui a 3 dias. Né? Volto a dizer, né? A gente usando lá o mecanismo do Homem das Cavernas. Se a gente ficar super tranquilo, a prova daqui a 3 dias, tranquilo, não vou estudar, não vou fazer nada, provavelmente a gente vai tomar bomba, né? Mas, caramba, a prova daqui a 3 dias, deixa eu me organizar, deixa eu estudar, deixa eu fazer um esquema de estudos aqui, deixa eu desmarcar determinadas coisas, ou seja, é um estresse que te prepara de uma forma positiva, produtiva, né? Positiva no sentido de produtiva. Então, esse é um estresse bom. Quando a gente, por exemplo, né, a gente está iniciando um relacionamento, né, a gente está na conquista, tem lá o crush, que a gente, né, vai sair pela primeira vez. Esse é um estresse, a gente fica estressado, a gente não fica super relaxada, né? As meninas vão fazer escova, vão se cuidar, né? Os meninos também vão fazer lá as suas coisas, né? Andar aquela malhada, enfim, né? O que eu vou falar? Esse é um estresse positivo, né? Esse é um estresse que te prepara de uma forma boa para aquilo que você vai enfrentar. O estresse negativo é quando, de fato, né, o de estresse, quando você começa a ter efeitos mais deletérios. Quando aí já começa a ter uma perda de memória, uma falta de concentração, o seu corpo começa a ficar realmente mais castigado, se começa, né, a ter efeitos diferentes. É um estresse que está muito ligado à ruminação, é aquela forma que a gente pensa e não sai do lugar, a gente vive pensando e não consegue ter uma ação. Então, esse é o de estresse. Então, é o estresse negativo. Ele paralisa. Né? Ele paralisa. Ou ele paralisa ou ele dificulta, né? É como se a gente tivesse, né, um computador sobrecarregado, cheio de vírus. Ele vai funcionar,
mas ele vai funcionar de uma forma muito mais lenta, ele vai reiniciar às vezes, né? O nosso corpo é assim também. Né? Fernanda, pode falar. O estresse, ele pode evoluir para algum transtorno mental? Tipo, o estresse pode me levar à ansiedade? O estresse pode me levar a uma depressão? Então, essa é uma pergunta bem legal, Pedro, porque assim, a gente tem que diferenciar primeiro um estresse agudo de crônico, né? O estresse agudo é aquele que você tem um estresse pontual, né? Vamos supor, uma situação de prova. Você vai lá, você faz a prova, acabou a prova, você volta no seu estado normal. O crônico é quando você tem, por exemplo, uma sequência de provas, né, sem intervalo, e acrescido a isso você não consegue se recuperar, ou você tem outros estressores juntos. No estresse crônico, você tem um desgaste maior do seu organismo. É como se você sempre estivesse submetendo o seu corpo a picos de adaptação, né? Vamos pensar lá de novo no Homem das Cavernas, como se toda hora ele tivesse que lutar contra um predador, né? Então, a fisiologia do corpo dele, né, e também a mente começa a ficar diferente. Esse estado de estresse crônico, de estresse prolongado, ele é ruim porque começa a mexer com a nossa imunidade, com o nosso sistema imunológico, tá? E aí a gente vai chegar nisso que você está perguntando. Uma vez que o estresse crônico, ele baixa a nossa imunidade, ele enfraquece o nosso organismo, aquilo que a gente já tem, né, dentro da gente, como predisposição, seja geneticamente, psicologicamente, as nossas vulnerabilidades, que todos nós temos, aquilo que a gente já tem, numa situação de estresse crônico, ela pode ser desencadeada. Então, né, a gente não pode falar assim, o estresse causa doenças. Não, ele não causa doenças, ele não causa depressão, ele não causa infarto, não. Mas ele te vulnerabiliza. É como se ele rebaixasse a sua imunidade e aí aquilo que você já tem predisposição desencadeasse. Por isso que algumas pessoas, frente a reações de estresse, têm problemas de gastrite, outras de enxaqueca, dores de cabeça, outras pessoas são acometidas mais da parte mental. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho. Então é errado, né, Fernanda, falar que eu infartei porque estava muito estressado. Exatamente. O estresse, ele propiciou, na verdade, um estado para desencadear o infarto. E não é só isso, né? Porque, geralmente, para você desencadear uma doença, você precisa ter várias outras fontes, né? Então, o infarto, por exemplo, uma má alimentação, uma falta de atividade física. E isso é muito interessante, porque o estresse, muitas vezes, o estresse em excesso, ele é acompanhado de comportamentos, né, que a gente faz, que colocam a gente mais em risco. O fumo, por exemplo, o tabagismo, né? A pessoa está muito estressada, ela fuma para ficar mais tranquila, né? Ela começa a não ter tempo de fazer atividade física, então, não vou fazer isso não, então, assim, não vou fazer atividade física não, vou tentar dar conta do trabalho, né? Então, situações que a gente acaba, a má alimentação também, não dá tempo, né? Não dá tempo de se alimentar direito, vou comer aqui um fast food, né? Para ganhar tempo, mas você está ganhando tempo e perdendo saúde. Então, na verdade, para você chegar numa doença, é um conjunto de condições que tem que ter, além de um estado de estresse que está vulnerabilizando a tua saúde. Perfeito. É muito importante a gente ter um pouco... tirar essa confusão, né? Porque a gente recebe pacientes dizendo, olha, eu infartei porque estava muito estressado, eu estou buscando a psicoterapia porque por causa do meu estresse, que tem causado grandes problemas na minha vida, e não é bem assim, né? Ele pode ajudar a proporcionar algum tipo de deficiência da nossa imunidade que pode causar a doença, mas ele não é o causador da doença. Exatamente. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, quando a gente está num estresse crônico, né, muito intenso, a gente, por exemplo, fica com problemas de sono, né? Nosso sono fica todo alterado, ou a gente tem insônia, né? Ou dificuldade para iniciar o sono, ou para manter o sono fica quebrado. E o sono é algo super importante para a restauração do nosso equilíbrio.
né? E a gente negligencia tanto o sono, eu acho, né, hoje em dia, né? Às vezes a gente vai dormir super tarde, vai dormir com uma série de estímulos, às vezes de celular, de computador, né? E o nosso sono é muito importante para a restauração desse equilíbrio. E quando a gente está dormindo, a gente também a gente produz determinadas substâncias que são importantes para a gente poder, por exemplo, curar feridas. Isso, a gente já tem estudos mostrando isso, né? Então, hormônio do crescimento, quando a gente, especificamente, né? Quando a gente dorme, a gente produz hormônio do crescimento, que é importante para restaurar fisicamente mesmo a nossa recuperação. Então, por isso que atletas, por exemplo, que se lesionam com muita facilidade, eles precisam dormir bem, porque eles precisam recuperar. E aí, quando você está estressado, o seu sono fica prejudicado muitas vezes. Então, entende? É como se fosse uma grande rede, né, que vai acontecendo no estresse, que vai acabando realmente debilitando a gente fisicamente e mentalmente. Então, mesmo que não seja diretamente, ele está ali atuando de diferentes formas. Fernanda, você chegou a citar, né, alguns sintomas que podem ser decorrentes da questão do estresse, como, por exemplo, sudorese, entre outras. E como que você percebe que essas situações estressoras nos afetam na nossa vida e no nosso cotidiano? Isso. Então, assim, Samara, isso é super importante. E antes até da gente explicitar, né, como é que essas situações podem afetar o nosso corpo físico e mental, é importante que a gente entenda que uma situação ela pode ser estressante para uma pessoa e não estressante para outra, né? Isso é muito interessante. Às vezes a gente vê assim, nossa, mas a pessoa está passando por uma série de dificuldades, né? Assim, por um perrengue danado e ela está lá, né, conseguindo administrar. E outras passam aparentemente por coisas, né, que às vezes a gente considera muito menor, mas ela adoece, né, gravemente, né, realmente fica desequilibrada. Isso porque acontece, gente, porque também o estresse, ele ocorre muito através da nossa avaliação, né? Tem um pesquisador, né, chamado Richard Lazarus, que ele deu essa grande contribuição na psicologia, através do modelo transacional, que ele fala assim, olha, a gente só considera um estressor como estressor porque a gente interpreta dessa forma, né? Então, vamos supor, eu trabalho numa empresa e eu fui mandado embora, tá? Para muitos, ser mandado embora de uma empresa é um fracasso, é um desespero, é como eu vou manter minha família, como é que eu vou me recolocar no mercado de trabalho, né? É uma preocupação muito grande, um estresse muito grande. Mas essa mesma situação, para outras pessoas, pode ser um alívio. Meu Deus, eu não suportava mais trabalhar nessa empresa, que bom, eu vou receber meu fundo de garantia, eu vou agora ter a oportunidade de fazer o que eu gosto, né? Uma oportunidade de crescimento. Então, a forma como a gente avalia a situação é muito preciosa. E essa avaliação que vai, né, determinar, né, vai influenciar, determinar muito forte, influenciar se eu vou desencadear essas reações de estresse ou não, tá? E o legal também é que a gente pode o tempo todo estar reavaliando. Não é porque eu acho, né? Eu fui mandada embora, nossa, que caos, vai ser horrível, que eu não posso fazer uma reavaliação. Mas espera aí, o que essa situação pode, né, me mostrar de algo produtivo? Então, o tempo inteiro, né, nesse trabalho de avaliação dos estressores, a gente avalia e reavalia, avalia e reavalia. Então, o estresse ele pode ser uma grande oportunidade de crescimento também. E aí, como é que, né, esse estresse, a gente pensando nesse estresse mais crônico, né, como é que ele afeta, né, o nosso corpo e a nossa mente, né? Como é que essas situações estressantes nos afetam? Como a Samara me perguntou. Fisicamente, a gente pode sentir dores pelo corpo, azia, tontura, náusea, perda do desejo sexual, né? A perda da libido, o sono, que a gente já falou aqui, queda de cabelo, aparecimento de doenças, né, gástricas, doenças dermatológicas. É muito comum as pessoas assim, a minha herpes voltou.
né? Estou estressada. Por quê? Aquilo que a gente falou, né? O sistema imunológico que baixou e aí voltou a herpes. E na parte mental, né, muito comum também a gente ter pequenas falhas de memória, falta de concentração, apatia, desânimo. A gente começa a se questionar, né, assim, caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né, assim, será que eu estou no caminho certo? É que a gente chama de dúvidas quanto a si próprio, né? Quem sou eu? Né? A gente começa assim a entrar numa viagem realmente existencial, né? Será que eu estou fazendo o que é o certo? Preocupações excessivas, alterações de humor também, muitas vezes pela irritabilidade, a pessoa fica mais irritada, sem paciência, e uma dificuldade de relaxar. Então, assim, essas situações podem afetar a gente de todas essas formas, mas queria deixar muito essa mensagem, né, que a gente pode aprender com elas. Fernanda, muito legal também a gente pensar na psicoterapia, no espaço da psicoterapia, para fazer essa reavaliação que você está falando, né? Como que às vezes isso fica facilitado por a gente ter buscado essa ajuda e estar ali na conversa, né? Se escutando, e a partir do que o psicólogo propõe para a gente também, a gente reavaliar esse estressor aí, que pode ter desencadeado uma reação ruim à primeira vista, e a gente pode manejar isso de outra forma, né? Exatamente. O profissional, o psicólogo, é muito precioso nesse processo, porque ele, diferente de um amigo, né, que o amigo vai chegar e vai falar assim, poxa, que coisa horrorosa que aconteceu com você, ou ele vai reforçar, ou ele vai falar assim, cara, para com isso, tá fazendo um drama, que mimimi, né? Geralmente, um amigo tem sempre uma resposta pronta, né? Ele quer te tirar da situação rapidamente, ele vai falar uma fórmula mágica, né? Ou ele vai se afundar junto com você, aí depende, né, da pessoa. Resolveu o problema. Resolveu o problema, né? Assim, ele quer falar alguma coisa para você ou se sentir melhor, para você se sentir apoiado, né? E o psicólogo não, né? O psicólogo, ele vai te ajudar justamente a explorar essas outras formas de ver a situação. Ele não vai te falar qual é a forma certa, né? Assim, não cabe nós psicólogos nós falarmos isso para o paciente, até porque a gente não tem como saber. Mas mudar a perspectiva, né? Ao invés de a gente estar olhando a coisa de um lado só, a gente começar a explorar as situações estressoras como oportunidades, né? Como aquilo que faz sentido, e até mesmo, gente, com o que a gente precisa mudar na nossa vida. Isso é muito importante também. O estresse, ele é um sinalizador importante, né? Então, o psicólogo ele vai ajudar nesse processo. O que isso pode fazer com que eu melhore enquanto ser humano? E aí, no processo terapêutico, isso vai ser visto de uma forma, né, profissional, vamos colocar assim, né? Sem julgamentos, sem, né, respostas prontas, porque a gente não sabe o que é melhor para a pessoa e ela vai ter que descobrir. A gente sabe que no mundo ideal, né, seria ótimo que todos fizessem terapia quando passarem por situações dessas que causam estresse. Mas para os nossos ouvintes que não têm a oportunidade nesse momento de iniciar um processo terapêutico, tem alguma estratégia que você poderia mencionar para que eles lidem de forma mais saudável com essas situações estressoras? Isso. Então, olha, a primeira coisa, eu acho que é assim, entender que o estresse é sinalizador, né? Que ele está sinalizando que você está em excesso de alguma coisa que você precisa ver. Não veja o estresse como um inimigo, veja como um sinalizador importante para você. Entenda que ele está dizendo para você que você não pode tudo o tempo todo, né? E que tudo bem. Aprender a ter delicadeza também com os nossos processos, com os nossos limites, isso é fundamental. E outra pergunta que a gente pode se fazer é, o que eu posso, de repente, retirar da minha rotina hoje em dia? Né? Será que tem muito excesso de coisas? Será que eu posso me livrar de algumas coisas? Assim, né? Às vezes a gente, dependendo da nossa característica de personalidade, a gente quer dar conta de tudo, a gente acha que ser bom, ser produtivo, a gente fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, com pressa, sem se alimentar. Será? Então, a gente, primeiro, assim, pensar sobre isso. Será que eu estou em excesso? O que eu posso fazer para retirar em excesso esse processo? E tem coisas que não vão poder ser retiradas, Thaís, né? Assim, a gente sabe que não vão poder... E tentar ver uma nova forma
de olhar para essas coisas de uma forma mais leve, né? De olhar para essas coisas que precisam ficar com a gente. E existem outras dicas também mais comportamentais, né, que a gente pode fazer para poder diminuir esses efeitos do estresse, né? Práticas de autocuidado. Práticas de autocuidado que não são um luxo, gente. Prática de autocuidado é uma necessidade. Então, você pode fazer, né, a atividade física. Eu não tenho dinheiro para ir para uma academia. Não tem problema, você pode andar na rua, fazer uma caminhada, você pode fazer exercício em casa. Hoje, nesse período de pandemia, inclusive, né, a gente tem inúmeros... Né, YouTube, Instagram, né, que você pode fazer exercícios e ter esses efeitos benéficos, práticas de meditação, né, de relaxamento, respiração. Gente, respiração é uma ferramenta poderosíssima. A respiração, ela baixa a nossa frequência cardíaca muito rapidamente, dependendo do tipo de respiração, né? A respiração diafragmática é a respiração que é uma dessas que baixa a nossa frequência cardíaca, que a gente pode usar e é gratuita, né? Então, existem práticas, assim, falar com amigos. Às vezes, nesse processo, a gente tem uma tendência ao isolamento. Então, assim, conversa com um amigo seu, né? Não precisa ir lá naquele amigo muito negativista, super estressado também. Escolha, né, amigos que possam trazer uma outra visão para você. Essa parte do suporte social. Se abrir, falar com os familiares, isso é muito importante, porque a gente sofrer sozinho fica muito pior. Então, a gente compartilhar, e às vezes a gente vê que uma pessoa está passando pelas mesmas situações que a gente, ou situações muito parecidas, mas e de repente ela te dá uma dica, alguma coisa, fala uma palavra, um comportamento, uma atitude que pode melhorar o teu nível de estresse. E a fala é a nossa ferramenta fundamental, né, na terapia. Quando você fala, você se escuta. Então, por mais que não seja com um psicólogo, o simples fato de você falar ali com um amigo, expressar, talvez você consiga ter uma outra dimensão dessa situação estressora. Talvez você encontre no amigo, né, uma experiência, caso ele já tenha passado por algo parecido, por uma situação parecida. Então, realmente, a fala ela é fantástica. Exatamente. E uma outra coisa que eu não falei também, que eu citei, mas eu não falei agora, é a alimentação, gente. Quando a gente está mais estressado, o nosso organismo ele funciona de forma diferente, né? Então, a gente suga os nossos nutrientes, né, de uma forma diferenciada. Então, a gente não esquecer da vitamina C, do ferro, né, os nutrientes básicos. A gente não precisa, eu preciso pegar lá, colher a erva que nasce no monte do Himalaia. Não, gente, é assim, é arroz, é feijão, é uma carninha, né, para quem come carne. É não correr para o fast food. Suco de laranja, exatamente. É evitar a coxinha, o hambúrguer, né? Assim, coisas que, assim, se afundar no chocolate. Afundar no chocolate, exatamente. Né? Tudo, né? Não é também proibir, não posso comer tal coisa, não, né? Porque quando a gente está estressado, a gente tem uma necessidade maior de açúcar, a gente não pode pegar essa carona aí, né, Júlia? Né? Estou estressado, vou comer chocolate. Então, coisas básicas, né, também, que a gente pode fazer. E, gente, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente está vendo que o simples tem um poder tão grande, né? A gente não precisa ser tão complexo. O simples tem um poder muito grande. Então, vamos voltar a fazer as coisas simples, inclusive na alimentação, que a gente já vai ter um ganho enorme. É verdade, Fernanda. Por isso que existe o Papo de Maluco, né? Para ser essa conversa simples, né? Para descomplicar um pouco a vida das pessoas. A gente quer agradecer muito a sua presença. Foi um papo muito esclarecedor. Né? Estresse, acho que também é um dos temas boom desse momento. Sempre foi, mas nesse momento muito mais forte. E sua contribuição foi excelente para todos nós. Muito feliz, adoro esse papo. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Espero que a gente possa, né, em conjunto, aí, levar a psicologia para um número cada vez maior de pessoas. Parabéns. Muito obrigada, adorei. E você que está nos ouvindo, quiser deixar uma pergunta ou propor um tema para nós, só comentar depois
lá nas nossas redes sociais, o @Instituto Anata, né? Também no YouTube, e vamos sempre tentar trazer para todos vocês os assuntos que vocês desejam também ouvir aqui. Fernanda, qual a sua rede social? Quem quiser entrar também em contato com você, tirar algum Instagram, tipo de dúvida. né? Instagram, e-mail, assim, qual a melhor forma para você? O Instagram é @FernandaPereiraPsi, né? Eu acho que ali pode acessar por ali, mandar direct que eu respondo, acho que é a forma mais fácil. Tá bom? @FernandaPereiraPsi, tá bom? Obrigado, Fernanda. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo.